Olá, meus amigos do meu canal Realidade Oculta. Quero agradecer os inscritos, dar o meu abraço e fazer uma complementação do vídeo anterior, onde eu falo de uma noção da questão biológica, a diferença entre bactérias e vírus. Ambos são diferentes. Enquanto que a bactéria, eu disse no vídeo, eles são organismo vivo, o vírus são partículas infecciosas. Então, essa é a diferença da bactéria para o vírus. Falei também da célula. Biologicamente, a bactéria e o vírus são diferentes, biologicamente. Ambos fazem mal, causam doença. Então, enquanto que a bactéria é um organismo vivo, o vírus são partículas infecciosas. Mas eu quero deixar claro que o vírus também se reproduz. Ele ganha mutação, transformação. Eu falei que para você falar de um determinado assunto, você tem que ter noção daquilo que você está discutindo entre amigos, entre familiares. Então eu passo aqui para vocês um pouco do meu conhecimento, que eu estudei um pouco sobre isso. Não sou biólogo, mas estudei a área da saúde, na parte de fisioterapia pós-traumática. Também estudei direito. Eu fiz 2 faculdades. Então a minha pouca experiência eu passo para os meus amigos com o intuito didático daquele amigo, daquele irmão mais velho. Um bate-papo de amigo. Nada querendo ser superior a outrem. Então, vamos saber, como eu disse no vídeo passado, o que é biologia. A biologia é a ciência que estuda a estrutura dos seres vivos organizados. Então, estuda as células. A citologia estuda o tecido. Então, ocorre que o tecido muscular. Então, na biologia nós estudamos a célula. Ela tem a membrana citoplasmática, o citoplasma, o núcleo e o nucleolo. Dentro do nucleolo tem as mitocôndrias. Essas mitocôndrias, elas se dividem e dá origem a nova célula. Dentro da célula possui o ácido nucleico. Dentro do ácido nucleico você vai identificar o DNA e os ribossomas. O DNA, como eu falei no vídeo anterior. E o ácido que compõe o DNA é o ácido deoxirribonucleico. Então, tudo isso vamos fechar, passando agora para o vírus. Falei da questão do vetor. O que é vetor? É o que transporta, o que transmite a doença, como a ratazana. A ratazana, muito conhecida, que transmite o vírus da lectospirose. Mas não é só essa doença, porque ele é um vetor, ele pode transmitir muito, como a peste bubônica. O rato, vetor, aquele que transmite, aquele que leva, aquele que transmite, dá-se o nome de vetor. Quando você ouvir na reportagem falar do vetor, vetor é o que transmite. Então o rato, ele é vetor, porque ele conduz o vírus para o ser humano. Mas o macaco não é vetor. O macaco, ele pode transmitir depois que tiver contaminado e ele vier a te morder, pode transmitir. Mas nesse caso, os seres humanos também é um vetor. Coisa que a mídia não fala, ninguém fala, você não vai ouvir ninguém falar isso. O ser humano, ele é um vetor, porque ele adoece e transmite para outra pessoa. Uma pessoa com a pessoa com tuberculose, o espirro dela, a saliva dela, pode passar para outra. Nesse caso, como ela está contaminada, ela é um vetor. Então muita gente não deve questionar isso.
Estamos falando por aí que foi erro de laboratório, que o laboratório deixou escapar o vírus, mas eu, particularmente, como leigo, defendo a tese que não foi bem o laboratório que deixou escapar o vírus, coronavírus. Para mim, existe N possibilidade do vírus novo se propagar como a pandemia. Falei no vídeo, vocês têm que assistir o vídeo anterior. Falei a diferença da questão da pandemia, epidemia e do surto. Fazendo uma recapitulação rápida, o surto é quando está fugindo do controle o vírus. E a epidemia é quando ela já está pegando toda aquela região. E a pandemia é quando ela está no sentido global. Fechando, que não é meu assunto repetir o vídeo passado, não é a minha intenção. Estou fazendo isso para chegar onde eu quero. A bactéria, ela não é como o vírus. A bactéria, ela é superficial. Por ser um organismo vivo, ela facilmente você pode curar uma bactéria com bactericida. Eu errei o nome no vídeo anterior, estou errando de novo. Eu não uso esses termos, gente. Bactericida, é bactericida o nome. E não gosto de fazer edição de vídeo. Eu sou curto e grosso. Quero mandar um abraço para minha sobrinha, Alexandra, que ela falou que eu me transpareço agressivo para falar. Eu ia ser advogado, mas não virei advogado. Estudei, mas não virei. Eu era um ótimo aluno em direito penal. A minha área seria criminalista. Vamos voltar na tese aqui da discussão do coronavírus, deixando as considerações à parte. Então, eu falei há pouco do bactericida o nome. Espero não gravar esse nome, porque ele pouco me importa. Então, ele, com a pomadinha, você cura a bactéria, mas o vírus, ele é totalmente... Ele tem uma atuação diferenciada da bactéria. Enquanto que a bactéria ela está superficial no tecido, o vírus ele entra dentro do teu corpo, dentro do teu organismo. Como eu falei, o vírus é uma partícula infecciosa, infectada. Então ocorre que ao ganhar corrente sanguínea, ela vai fazer a causa morte. Gente, é gravíssimo, como estamos tratando de vírus. E eu falei, e vou repetir, que na minha tese, se eu tivesse que fazer uma tese de doutorado, eu optaria em dizer que a questão do coronavírus, como o ebola, como o vírus da vaca louca, como o H1N1, como outras doenças, e algumas já erradicadas, como a tuberculose mesmo, o sarampo, erradicada significa que ela não está atuante, ela existe ainda dentro do nosso meio, mas não há contaminação aparente ou atuante. Aparente não, atuante. Então, já o coronavírus, por ser um vírus novo, aí que eu quero entrar nesse tema. Quando eu falo do vetor, no caso do rato, o homem, ser humano, é um vetor. O ser humano é um vetor, porque ele adoece e transmite. Quando ele está infectado, ele passa a ser um agente contaminado. Ele passa a atuar nesse trajeto de contaminação como vetor. Então, sacrificam muito os macaquinhos. O macaco, ele não transmite doença para ninguém, mas ele contaminado, como nós contaminados, nós podemos entrar nesse campo de vetor e passar a contaminar outras pessoas.
É gravíssimo. Então não matem os macacos. O macaco, quando ele adoece, ele morre. Ele não vai transmitir a sua doença para ninguém. Não matem os macacos. Quanto ao rato, o rato não só a lectospirose, como a peste bubônica e outras doenças que a ratazana transmite. O rato é nocivo ao ser humano. Então, porque é peculiar do rato possuir esses vírus que nos prejudica, que são nocivos ao nosso corpo humano. Já o do macaco não é peculiar o macaco ter este tipo de vírus ou outros tipos de vírus que venha contaminar humanos. Ou seja, o macaco pode e vive tranquilamente num lar de crianças e humanos, de seres humanos. Ele vive tranquilamente. Não é peculiar do rato transmitir a peste bubônica e a lectospirose. É peculiar, é próprio desse vetor. Mas do macaco não é próprio. Você pega, faz um exame laboratorial do macaco, você não vai encontrar substância nociva ao ser humano. Então não matem os macacos, nem os cachorros. E não mate também os seres humanos. Mas existe a quarentena. Se um ser humano contrai esse coronavírus, ele deve entrar no quadro de quarentena. 40 dias para que seja feito, criado algum antídoto que venha combater este vírus. Ele tem um prazo de 40. Se passar dos 40, com certeza ele entrou em óbito. Então, ocorre que é realidade. O nome do meu canal é Realidade Oculta. Eu quero deixar claro, para encerrar o assunto de coronavírus, falei aqui na questão biológica, na questão da diferença da bactéria para o vírus, e agora eu estou dizendo para vocês que, na minha opinião, não é o laboratório chinês que deixou escapar de algum tipo de vírus. E não há também fendas no Polo Ártico que está vazando algum tipo de vírus que estava lá há séculos e mais séculos armazenado, guardado, como dizem por aí, que a rachadura no Ártico Polar do gelo e dezenas de funduras estão escapando gases venenosos e que contém esses tipos de vírus. Também outros falam em apocalipse, fim do mundo, Jesus está vindo. Meu amigo, cientificamente falando, como eu que sou estudante de tudo, eu estudo tudo e gosto de opiniões, gosto de errar, gosto de conselho. Meu ouvido, eu virei uma verdadeira antena telescópia de captação de tudo que é assunto. Aceito o ignorante, aceito ouvir o mendigo, aceito ouvir o doutor. Então a gente tem que ouvir bastante, porque a sabedoria não está em saber falar, e sim saber ouvir. Eu estou aberto ao meu ouvido ao universo. Eu escuto o universo, eu já consigo escutar o universo, eu consigo escutar Deus, eu consigo ouvir Deus falar comigo. Então eu quero também ouvir você. Discorde de mim, mas eu estou deixando aqui a minha humilde opinião, que existe aí um grande vilão nesse coronavírus, no H1N1, no Ebola, no outros. Um grande vilão para mim se chama indústria farmacêutica, indústria farmacológica. Esse é o grande vilão do coronavírus. Ou seja, como eu falei para vocês, que nós somos vetores, nós transmitimos doença, à medida que a nossa população envelhece mais, vive mais, tem mais sobrevida, nós adquirimos no longo da nossa vida remédios, adquirimos químicas laboratoriais farmacológicas para o nosso organismo. Falei a você que nossa célula é composta das mitocôndrias e do núcleo do ácido nucleico.
Então esses ácidos, cria-se um metabolismo, ele se metaboliza no nosso organismo a tal ponto que à medida que um vírus entra, ele sai como mutação, ele sai com mais resistência. À medida que a população envelhece mais e à medida que a população cresce no planeta, as mutações dos viroses, elas vão criando também transformações devido às indústrias farmacológicas. Espero que ninguém venha me matar com raiva de mim, mas é realidade, meu canal é realidade oculta. Esse negócio de dizer que é o fim do mundo, Jesus está vindo, que o Ártico Polar está abrindo fenda, que está soltando, escapando gases e contaminados com vírus desconhecido. Tem gente falando que tem ET, que está trazendo vírus de Marte para cá. E para mim, eu enxergo dentro da ótica científica. Eu não posso dizer que sou descrente. Eu creio nos extraterrestres. Porque se eu mesmo já vi Deus, não em figura humana, já falo isso em vários vídeos meus. Eu tive no monte orando, quando olhei para o céu, vi Deus. Só que eu não vi o homem, eu vi um círculo amarelo de fogo. Não é aquele círculo em volta da lua, não. A lua estava até longe. Foi um círculo gigante sobre a minha cabeça. Gente, eu já tive mistérios. Olhando para o céu, vi bolas de fogo. Não era cometa. Estava da velocidade de um helicóptero. E um cometa não anda, não trajeta na velocidade de um helicóptero. A câmera estava do meu lado, mas eu não sei, eu não quis gravar, eu não gravei. Fiquei olhando aquele absurdo, aquela bola de fogo. Isso foi na Ilha do Governador, falei para minha sobrinha, a Alexandra. Era uma bola de fogo. Passou na altura do aeroporto do Galeão. Não sei se a aeronáutica, com seus radares, perceberam aquilo. Eu nunca vi aquilo. A câmera, eu só ando com câmera. A câmera estava do meu lado. Tirando essa questão à parte, da questão farmacológica, o nosso organismo, ela recebe esse embate dessas químicas, desses melhorais, desses remédios, antibióticos. Cada vez mais os vírus estão resistentes aos antibióticos. Então, gente, vírus, eles são mutantes. Ou seja, eles se transformam, mutantes, eles sofrem mutação, transformação. Então, encerro o meu vídeo para dizer para vocês que o coronavírus não tem nada a ver com o laboratório que deixou vazar, escapar, acidentar esse vírus. Está muito ligado às indústrias farmacêuticas, indústrias farmacológicas. Os seres humanos, mais de 1 bilhão de humanos na Terra, cada um tomando esse verdadeiro ataque, bombardeio de remédio no nosso organismo. As nossas células se reproduzem. Um vírus que entra dentro do seu corpo ganha resistência de acordo com o seu organismo. Se você toma inadequadamente antibiótico, o que é que vai acontecer com o vírus? Ele não vai, com o tempo, ele não vai mais aceitar a dosagem que você toma. Vai ficar resistente ao antibiótico e aí você entra em óbito, gente. A coisa é muito séria. Ficou aqui minha opinião. Eu não quero mais falar de coronavírus. Não sou cientista. Eu sou uma pessoa, inclusive eu vou até falar para você, seja igual a mim. Eu escuto tudo. Eu não fujo de nenhum palpite, de nenhuma opinião. Para minha opinião vale milhões. A sua opinião vale milhões. Você tem uma riqueza enorme em você, que é a sua opinião. É o que eu estou fazendo aqui no meu canal e eu espero que eu tenha sido entendido, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Um abraço para minha sobrinha Alexandra, um abraço para minha sobrinha Andrenise e um abraço para os meus amigos inscritos. É muita gente, amigas da Ilha do Governador, a turma lá do quiosque Moby Dick da Ilha do Governador. Estou devendo tomar aquela água de coco deliciosa. Quero também parabenizar aos meus amigos garçons, lá do Rei do Bacalhau da Ilha do Governador. Quero também mandar um abraço para os meus amigos da Capitania dos Copos, um restaurante que é especialista em frutos do mar. E tu tem que ver,
a tua mesa fica na beira do mar. Guarda-chuvazinho, a sua culinária peculiar do restaurante Capitania dos Copos, que é tudo relacionado ao mar, e você tira aquele selfie muito legal, porque a tua mesa fica diante do mar, as costas da tua mesa fica para o mar, aquela brisa gostosa. Quero mandar também um grande abraço para a União da Ilha do Governador, que vai arrebentar nesse carnaval. Tudo relacionado ao alto astral, porque tem o Bitrê, tem o Lagostini da ilha. É muito, chega a me engasgo. Quando falo de comida, quando falo de culinária, eu não posso. E quero mandar um abraço para a Solange Gouveia, para a Sônia Gouveia, para o Celso Gouveia. Olha quanta gente. Essas pessoas são amigas, são gente do bem, são gente de luz. São gente de luz. Fique com a paz.